seria mestre ou pastor Paulo, ele diz assim para um grupo de crentes que estavam numa cidade chamada Corinto. Ele diz o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em mão. Eu não sei se alguma vez na tua vida você comprou alguma coisa e por não saber usar, você encostou. Porque nós compramos coisas hoje que parece que você tem que fazer um curso na Europa, né? De tanta função que tem. Quantos de vocês aqui leem manual? Alguém lê manual aqui? Não. Tem uns loucos aqui que lê, né? Vamos internar. Tá? Pois eu, irmão Aldaci, já que a irmã já chega de férias, anota os nomes aí que a gente vai falar internar. Aí esses que leem manual. Mas a verdade, irmãos, é que muitas vezes nós deixamos de desfrutar de coisas boas por falta de conhecimento. Verdade. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu venho lembrar-vos de que tipo de boas novas, que tipo de notícia, que tipo de ensinamento, que tipo de conversa, que tipo de diálogo que eu tive com vocês. A importância de se tomar conhecimento daquilo que nós cremos está exatamente em não sabermos usar. Usar o que, pastor? Usar a nossa fé. Tem gente que usa a fé para comprar carro novo. Nada contra. Tem gente que usa a fé para arrumar namorado. Nada contra também. Tem gente que usa a fé para encontrar um bom emprego. Nada contra. Mas será que a fé é uma ferramenta somente para isto? Será que a fé, quando estabelecida, fincada na palavra de Deus, será que ela não tem outras utilidades? Porque a verdade, irmãos, é que a nossa fé para conquistar as coisas, nós não temos fé no carro, nós não temos fé na casa, nós não temos fé no emprego, nós temos fé em Deus para conquistar as coisas. E será que Deus, Ele tem esse limite apenas de nos dar as coisas materiais? Será que Deus, Ele não tem mais nada para nos oferecer? Paulo diz assim: lembrai-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda o quê? Permaneceis. A fé, ela nem sempre vai trazer um milagre imediato. Algumas situações na nossa vida, Deus, antes de responder o que estamos pedindo, Deus vai querer nos ensinar algo. E o ensinamento, muitas vezes, ele é o quê? Ele é lento. Algumas pessoas, elas têm facilidade, elas aprendem rápido matemática. Outras pessoas, como eu, o professor vai ter que fazer jus ao salário. Está pensando que professor de química não sofreu comigo? Está pensando que professor de física, não é educação, de física não sofreu comigo? Professor de matemática, então, quando chegou a fase dos polinômios, meu Deus
Está chegando de lá agora. Irmãos, algumas pessoas elas têm dificuldade no aprendizado. Amados, Deus nos dá sob medida somente da nossa fé? Não. Deus nos dá sobre a medida do amor dele por nós. Mas muitas situações aonde nós colocamos diante dele, Deus quer nos ensinar algo e nós precisamos permanecer no ensinamento de Deus. Nisso está a superioridade de Cristo das religiões. A maioria das religiões, e até algumas evangélicas, vão dizer assim: olha, você dá 1.000 e Deus te dá 10.000. Você dá 100.000 e Deus te dá 1 milhão. É mentira. Me desculpe se algum internauta vir a discordar do que eu estou falando. É mentira. Se você der R$1.000 para Deus, ou der R$1 milhão para Deus, Ele não tem responsabilidade nenhuma em te lhe devolver nem o mesmo valor, muito menos o duplo, ou muito menos o quíntuplo, porque Ele não ensinou isto. Isso é invenção humana. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz, que ele queria que nós nos lembrássemos do que Deus ensinou. Nós não podemos aplicar a nossa fé naquilo que Deus não ensinou. Entenderam? Diga um amém. Amém. Então é preciso que você aplique a sua fé exatamente no que Deus ensinou. E o que foi que Deus ensinou em relação a dinheiro? Ele ensinou: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Amém? E Deus também ensinou que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Isso Deus ensinou. E em nenhum desses dois textos Ele está dizendo que vai te multiplicar. Ele não está dizendo isso. Em esses dois textos Ele está anunciando aonde Ele quer que eu e você sejamos fiéis ao ensinamento dele. Mas somente ao ensinamento que fala de dinheiro, não. A mesma fidelidade que Ele quer em eu contribuir segundo o que eu propus no meu coração, em que eu seja dizimista, é a mesma fidelidade quando Ele diz: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Ele é a mesma fidelidade que Ele espera quando Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele espera ver a mesma fidelidade quando Ele diz: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Aprendizado. Aprender a exercer a fé. Você tem o direito, eu tenho o direito de crer no que eu quiser, mas a palavra diz que é necessário que eu creia naquilo que Ele ensinou. E aqui no versículo 2 diz assim: